pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comuniquizou. Eu me chamo Maria Gabriela Carvalho e hoje iremos falar sobre alimentos tóxicos para cães e gatos com a professora Daiane. Bom, professora, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para participar do programa e gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua formação, suas áreas de atuação. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer, viu, revê-la, Maria Gabriela. Sinto imensa saudade do FMG, Campus Bambuí. Eu sou professora efetiva no IF Goiano, Campus Belos. Sou zootecnista, tá? Também, e veterinária, né? Mas eu atuo principalmente na produção animal. E eu trouxe aqui um tema, né, que eu gosto muito de trabalhar com a nutrição de cães e gatos. E gostaria, assim, de comentar com vocês, né, principalmente por conta dessa relação tão íntima entre seres humanos, né, e seus cães e seus gatos, né, visto que se tornaram animais que não são, né, mais considerados como se fossem animais de estimação, mas um membro da família. E por conta disso, né, dessa grande proximidade, a gente acaba vendo o quê? Que vários casos, né, de intoxicação, né, de cães e gatos por conta da nossa alimentação mesmo, que a gente acaba achando assim que o que serve para a gente também serve para eles, né? E a gente se esquece que são espécies totalmente diferentes, né, que têm formas de metabolização diferente, de aproveitamento de nutrientes de forma, né, totalmente diferente, necessidades, exigências nutricionais diferentes que acabam o quê? Levando, né, a intoxicações, e principalmente com alimentos que a gente nem considera, né, tóxicos, alimentos gostosos, como a gente fala, por exemplo, o chocolate, balinha, né, chiclete. Então, são coisas que a gente nem imagina, né, que para a gente não teria problema, mas para eles tem sim. Sim, então, muito obrigada, professora. Eu gostaria também de lembrar nossos ouvintes que nosso episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, Comuniquizou. Então, se a senhora quiser explanar um pouquinho sobre esse tema, professora, fique à vontade. Ok. Peço desculpa qualquer coisa, aparecer vozes dos meus filhos, cachorro latindo, vocês já viram, né? Esse trabalho remoto acaba tendo esses imprevistos, mas vamos lá. O que a gente costuma ver, né, principalmente, né, na clínica veterinária, né, a gente vê vários relatos de intoxicação, né, de cães e gatos, né, por conta dos alimentos, né, de humanos, para humanos. E a gravidade dessas intoxicações vai depender principalmente, né, da quantidade ingerida, né, do tipo de alimento ingerido, da espécie, né, que ingeriu, seja cão, seja gato, que dependendo, né, do princípio tóxico, o animal pode ser mais sensível ou não, né, a espécie ser mais sensível ou não. E também dentro da espécie, a gente tem aqueles indivíduos que são mais sensíveis ou não, até como a gente vê no ser humano mesmo, né, tem pessoas que são mais alérgicas, que têm intolerância, né, então realmente tem reações diferenciadas. Mas a maioria dos casos que a gente vê é por ingestão acidental, né, e normalmente aguda. E o que a gente vê? Uma frequência menor de intoxicação, né, com relação ao gato, né, justamente por conta do seu hábito alimentar, né? Gato a gente brinca, né, que ele é mais chatinho, é mais exigente, né? Então, por exemplo, ele não vai comer qualquer coisa, né? Não que ele não ingira esses alimentos, mas ele é mais, tem menos casos por conta do próprio hábito dele, né? Como ele ingere também poucas quantidades, ingere, né, muito diferente do cão. O cão caiu alguma coisa no chão, ele já abre a boca ali e já engole, né? Eu falo isso, por exemplo, igual a minha casa está cheia de leguinho, de brinquedos espalhados, meu cachorro engole tudo que cai no chão. Então, a gente tem essa particularidade, né, da espécie também. Mas, assim, com relação aos alimentos, né, que são tóxicos, o que é a maioria dos casos que a gente vê? Por exemplo, intoxicação por chocolate. A gente pensa, nossa, mas chocolate é tão gostoso, né? Assim, vai fazer mal, por exemplo, alguém que tenha alergia a algum componente, né? Mas o cão e o gato, eles são espécies diferentes, então eles metabolizam de forma diferente, como eu comentei. E particularmente o cão, né? Ele tem uma certa dificuldade com relação a alguns compostos presentes, né, no chocolate. No caso, são compostos chamados metilxantinas,
né, que são pseudoalcaloides, né, e esses compostos, né, tem até alguns mais específicos ainda, né, dentro desse grupo, por exemplo, a teobromina, que tem uma quantidade muito grande no chocolate, principalmente aquele chocolate puro, né, que a gente sabe que tem níveis, né, de concentração de cacau, né, nas nossas barrinhas de chocolate, por exemplo. Então, por exemplo, é aquele chocolate branco, que ele vai ter uma quantidade bem menor, né, de chocolate, de cacau, e por conta disso também ele vai ter uma quantidade menor de teobromina, que é o princípio tóxico, né, do chocolate. Por exemplo, o chocolate ao leite, ele já vai ter uma quantidade maior de teobromina, o meio amargo, né, por exemplo, 14 miligramas, né, de teobromina. Já no caso do cacau em pó, que é o mais concentrado, ele vai ter 26 miligramas, é uma quantidade grande. E é também uma quantidade muito próxima à quantidade tóxica, né? Se você for ver. Porque, por exemplo, se um cão de 10 quilos, ele ter acesso, por exemplo, a uma caixinha ou um saquinho, né, de cacau em pó, de 250 gramas, se ele comer um quarto dessa quantidade, já é tóxico para ele. E o que essa teobromina faz, né? Qual que é a ação dela? Ela é uma substância que, infelizmente, o animal ele não consegue metabolizar muito bem. No caso do cão, por exemplo, ela pode durar até 6 dias ainda no organismo do cão, né, para ser eliminada. O gato também é afetado? Também. Mas, é claro, o cão acaba tendo realmente essa sensibilidade maior. Mas o que essa teobromina faz? Ela causa uma estimulação cardíaca muito grande, né? E pode desencadear arritmias cardíacas e o animal sofrer uma parada cardíaca. Então, se for uma dose muito grande, né, para o porte daquele animal, né, para o peso dele, realmente pode levar a óbito. Então, uma dose que a gente considera, por exemplo, que a gente tem visto, né, através não só dos relatos de casos, mas também das pesquisas, né, mostrando as doses tóxicas, por exemplo, 100 miligramas, né, de teobromina já é considerada tóxica e 200 miligramas já é uma dose fatal. Tá? É claro que a gente vê animais vindo a óbito com uma quantidade até menor do que essa que eu falei, mas justamente o quê? Tem aquela questão do tamanho, né, do animal, o porte, né? Às vezes, quanto menor o cão, por exemplo, obviamente a dose, né, que vai ser tóxica para ele vai ser bem menor, né? Quando, obviamente, comparado com o animal maior. E também vai depender do tipo de chocolate, como eu comentei com você, né? Por exemplo, se é um chocolate que é meio amargo, né? Ele vai ter mais teobromina do que um chocolate branco, né? Então, também tem essa questão, vai depender do tipo de chocolate, tá? Então, o porte do animal, né? Obviamente, o peso, o tipo de chocolate, a quantidade que ele ingeriu vai influenciar. Mas é bom a gente ficar atento, principalmente porque a gente vê muitos donos, né? Muitos tutores oferecendo chocolate, né? Dão um petisquinho com sabor de chocolate. Na época de Páscoa, assim, épocas comemorativas, né? Nossa, nem se fala. Exatamente. Assim, a gente já viu casos, por exemplo, justamente por conta da Páscoa, né? Esconde os ovinhos, esconde o chocolate para as crianças buscarem. Aí o cachorro vai junto na brincadeira, né? Então acaba. Já tive casos assim de por exemplo, o cão chegar primeiro do que as crianças e sair devorando quase tudo. E depois, obviamente, todo mundo vai parar lá no veterinário, né, para poder acudir o cão. Porque senão, se não for feito o tratamento o mais rápido possível, acaba, né, o animal vindo a óbito. E é importante eu até comentar isso com você, porque, por exemplo, de todos os exemplos que eu for explicar, não existe antídoto, né? Não tem um tratamento específico para, né, para aquele princípio tóxico. Então, é feito o quê? Tratamento de suporte, né, para tentar eliminar o máximo possível, né, da substância tóxica. Então, por exemplo, se o animal ingeriu até 2 horas, né, então tentar fazer com que ele vomite, fazer lavagem gástrica, né, e principalmente também tentar estabilizar o animal, né, o mais rápido possível, né, voltar à normalidade, os parâmetros vitais.
estabelecer todos, né, tudo que é necessário para que esse animal não morra. Mas nem sempre, né, é possível. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. O que a gente vê também que é muito comum é uma outra substância chamada de xilitol. O que é o xilitol? Ele é um açúcar, né, natural, que a gente usa, por exemplo, como adoçante. Né? Ele é extraído, por exemplo, do milho, extraído da ameixa, framboesa, né? E também até de alguns tipos de cogumelos, né? Então, é um adoçante, é um tipo de adoçante, né, natural, que ele é muito utilizado em balas, por exemplo, em goma de mascar, para alguns pães também pode ser utilizado. E o que esse xilitol faz, né? Infelizmente, ele acaba o quê? Estimulando, né? Hiperestimulando a produção de insulina. E por conta disso, o animal acaba o quê? Apresentando um sinal clínico que é a hipoglicemia. E além disso, né, o xilitol, né, por conta também, né, dessa questão da hiperestimulação, né, da insulina, acaba também causando lesão nas membranas, né, das hemácias, porque precisa, né, de glicose para a integridade da membrana também. Ele também acaba fazendo o quê? Esgotando o ATP, né, dos hepatócitos, que são as células, né, do fígado, e também acaba levando o quê? A uma necrose, né, do fígado. Então, ele causa sérias lesões, o animal pode morrer, né, por insuficiência hepática aguda. Então, é muito sério. Então, a gente tem que evitar. Então, ó, nada de dar balinha, né? Não sabe qual o tipo de açúcar que tem ali. Então, não vai dar balinha, nem chiclete, né? E também determinados alimentos, no caso, por exemplo, igual a framboesa, né? E a amora, a ameixa, da onde se retira o xilitol, também dependendo da quantidade, pode ser, né, prejudicial para o animal. Vou comentar com você que a uva passa, a uva também, né, são tóxicas, mas a gente ainda não tem conhecimento do princípio tóxico, né, ainda não se tem. Mas realmente, e causa lesão renal muito séria no animal, e inclusive a gente vê muito caso, principalmente agora, na época de final de ano, né? Natal, Ano Novo, que a gente acaba consumindo mais passas, consumindo uva, a gente modifica, né, a nossa ceia, né? Deixa totalmente diferente, não tem nada a ver com uma ceia que deveria ser mais tropical, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, né, tem casos sim de intoxicação e infelizmente causa lesão renal, tá? E principalmente o gato, ele é muito sensível, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. O cão é afetado? Também, tá? Mas o gato, ele é mais sensível ainda, tá? Então, uma quantidade ali pequena já é suficiente para causar um problema muito sério. E o que a gente costuma ver, por exemplo, até mesmo com essa da uva passa, já viu a quantidade em torno de 11 a 32 gramas por quilo. Mas a gente já viu óbito com quantidade muito menor, de 5 a 10. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar esperto, né? Pensa assim, não chegou na dose tóxica, isso é um valor médio. Né, o que a gente viu dos casos, mas é claro que vai depender muito do animal, né, de todos aqueles fatores que eu comentei com você. O outro problema que a gente vê, por exemplo, é com às vezes a ingestão de determinadas sementes, igual, por exemplo, macadâmia, semente de pêssego, semente de ameixa, cereja, né, a própria semente também de abacate. São sementes que apresentam uma alta concentração de substâncias que são precursores, né, cianogênicos, ou seja, eles vão depois gerar, né, o ácido cianídrico, né, que a gente vê, por exemplo, na mandioca brava, né? E o que acontece? O animal, ele acaba o quê? Obviamente, a maioria dos sinais clínicos que a gente vê nessas intoxicações, né, alimentares, né, é o quê? Vômito e diarreia, né? Porque está envolvendo o trato gastrointestinal. Mas também, por conta, né, do princípio tóxico que atua ali, o animal, por exemplo, pode apresentar convulsão, pode apresentar arritmia cardíaca, né? No caso, por exemplo, dessas sementes, o animal vai, por exemplo, vai ter também edema, né, nos membros. Isso é algo interessante até para a gente conhecer, entender. Palidez das mucosas, né? Então, é claro que muita coisa, muito sinal clínico acaba sendo comum, né, no geral,
Uhum, Mas quando você faz, por exemplo, o levantamento, né, a anamnese, né, do animal, olha, o que que ele ingeriu, né, quando que foi isso, uhum, dá para saber a quantidade que foi ingerida, aí você vai, né, fazendo um levantamento mais apurado, né, para chegar no diagnóstico correto e, obviamente, o tratamento correto. uhum, Mas realmente a gente tem esse problema também com sementes. Então é importante a gente, é claro que tem muitos tutores que gostam, né, de oferecer frutas aos uhum, animais, né, o cão e gato. É claro que tudo em excesso também, a gente tem que ter esse sim. cuidado, né? Mas tem que lembrar o quê? Que as sementes, elas têm sim esse potencial tóxico. Então, for dar uma maçã ali, ó, arranca, né, a parte da Uhum. semente, do miolinho. Então, muito cuidado com essas sementes. Na zona rural a gente vê muito isso, que tem, igual na minha casa, né? Tem muito cachorro. Às vezes eles comem frutas assim, que tá no quintal e a gente mesmo não sabe. Se acontece alguma caso de intoxicação, até se descobrir, né? O que que foi que aconteceu. Exatamente, né? E é muito comum, né? Principalmente quando a gente, né, vê o cão, tá comendo matinha, tá com uma, né, dor de Uhum, barriga, tá vomitando. A gente às vezes não presta atenção e ele tipo, comeu uma coisa que a gente acha que é boba, que é simples, né? Nossa, é a nossa comida aqui, né? A mesma que a gente come, a gente dá para eles uhum, e não se toca, né, que isso é prejudicial ao animal. Não é, por exemplo, exagero, cuidado a mais. É porque realmente a gente existem vários relatos na clínica médica veterinária mostrando isso, né? uhum, Animais que se não tratar o quanto antes morrem, né? uhum. E a gente sabe o quanto que a perda de um animal, né, querido, faz para a gente, né? Sim. Seja uma pessoa que mora sozinha ou uma família, né? Realmente ele acaba se tornando um membro, né? Um ser ali de extrema importância, né? Que nos Uhum, dá carinho, nos dá atenção, né? Que a gente sabe que, né, o amor dele é incondicional mesmo. sim. Agora, outros alimentos que também são, que a gente vê muito caso de intoxicação, é alho e cebola. Né? Uhum, A gente pensa, nossa, mas alho e cebola é tão gostoso, né? Até às vezes usa como vermífugo, né? Porque tem uma uhum, ação ali também contra os vermes, os eumintos, a ação também bactericida. Realmente tem os seus benefícios. No entanto, né, para cão e para gato, apresenta também muita toxicidade. uhum, Aí a gente vai ver o quê? Principalmente com relação à cebola. O alho é tóxico, ele também é, mas se consumido numa quantidade moderada, ele acaba sendo menos tóxico. Mas a cebola é a vilã ali da história. Mas, uhum, por exemplo, alho poró, cebolinha e outros membros dessa família, né, allium, também são tóxicos, tá? Mas o que que a gente vê particularmente com a cebola? Acaba, tanto a cebola quanto o alho, eles apresentam os princípios tóxicos, né? Até tem o nome aqui, que eu não aqui, cadê? São os sulfóxidos, né? E os sulfetos, mas particularmente os presentes na cebola, eles acabam causando anemia hemolítica, ou seja, eles destroem as hemácias, né? uhum, E o animal apresenta uma anemia, né, justamente porque suas hemácias estão sendo destruídas. No alho, por exemplo, acaba o que ele tem, esses compostos acabam sendo assim vasodilatadores, né, relaxantes musculares, principalmente de musculatura cardíaca e lisa, né? Então, também afeta o animal, mas principalmente no caso da cebola, é essa anemia hemolítica, e é muito sério. E o gato é particularmente sensível a isso. Então, uma dose muito pequena, né, uma quantidade muito pequena de cebola, pode ser muito tóxica para ele. Por exemplo, o gato, uma quantidade de 5 gramas, né, por quilo, já é suficiente para ser tóxico. O cão não, ele vai precisar de uma quantidade maior, por exemplo, de 15 a 20, às vezes até um pouquinho mais, tá? uhum, Mas o gato é extremamente sensível, mas o cão também, tá? Mas o gato é muito, muito mais. A gente tem que ter esse cuidado também, né? E importante falar que, por exemplo, a cebola, qualquer apresentação dela pode ser cozida, pode ser desidratada ou crua, qualquer forma é tóxica.
Uhum. tá? É claro que, você pensa assim, sofreu ali né, um cozimento, será que não vai reduzir? Tem uma certa redução, mas de qualquer forma é tóxico, então a gente tem que, quando a gente vai fazer principalmente um alimento caseiro, né, para o nosso animal, a gente sabe que existem, né, tutores que são adeptos de uma alimentação diferenciada, né? Uhum. Principalmente para não usar, por exemplo, rações, né? Prefere fazer a Alimentação alimentação, natural. né, ele mesmo, mais natural, e às vezes acaba pensando assim, eu vou colocar um temperinho aqui para dar um sabor, e Uhum. acaba usando alho e cebola, e não percebe, né, que é tóxico para o animal, realmente pode levá-lo à morte. Então, tem que ter esse cuidado. Então, Uhum. nada de alho e cebola, por favor, Sim. né? Não vamos ter para não ter problemas depois. Outro problema que a gente vê, né, é com abacate. Uhum. Abacate tem um elemento tóxico que é a persina. Tem outros também. Também tem Uhum. taninos, também tem ácido cianídrico, né? Tem uns precursores do ácido cianídrico, mas em uma quantidade menor, né? Quando comparado, por exemplo, com a macadâmia ou com outras sementes, tá? Mas essa persina, ela é um antifúngico natural da planta. Então, ela vai estar na planta inteira. Então, o fruto, as folhas, a semente, né? O caroço, né? Todos são tóxicos. E não é só cão e gato. Também bovino, cavalo, ave, coelho também é tóxico para eles. E é importante a gente entender isso, né? Já que a gente está lidando com Uhum. animais também de produção. Então, o abacate, é claro que a gente adora uma vitamina de abacate, ou uma guacamole, né? Mas Uhum. nada disso aí para o nosso cão, tá? Nosso cão é nosso gato. Então, o que que esse princípio tóxico faz? Infelizmente, ele faz uma necrose no músculo cardíaco, né? Necrosa também o epitélio das glândulas mamárias, epitélio pulmonar também, mas por conta disso, o animal acaba o quê? Apresentando, por exemplo, edema pulmonar, efusão pleural, né? Que é aquele acúmulo de líquidos, né? Na pleura, né? Aquela membrana que cobre, né? Os pulmões, efusão pericárdica, né? Naquela membrana também que protege, né? E cobre ali o coração. E o animal, por conta disso, né, ele acaba também, obviamente, vindo a óbito. Então, a gente ainda não se tem, né, a dose letal definida, tá? Uhum. E os sinais clínicos, eles são muito diferenciados por conta, né, das diferentes espécies que são acometidas, né, Uhum. pelo mesmo princípio tóxico. Uhum. Mas, de qualquer forma, é importante a gente, né, ter esse cuidado. Alimento não, né? Porque Por exemplo, se no começo ele não vai causar mal ao animal, mas a frequência que ele for consumir, ele é acumulativo no organismo do animal? Pode. Também pode acontecer isso, né? Uhum. Por exemplo, ele vai ingerindo pouca quantidade, comeu só um pouquinho. Mas como a frequência é grande, né? Uhum. Acaba que, comeu agora, mas depois na janta já dá mais um pouco. Aí no outro dia já comeu mais um pouquinho. Tem determinados compostos que eles acabam sim acumulando. O que a gente vê, por exemplo, com a própria teobromina, né, do chocolate. Como eu expliquei, como ela é muito lenta, o metabolismo dela é muito lento no cão, por exemplo, ela acaba realmente demorando para ser eliminada, né? E Uhum. ela é lipossolúvel, por exemplo, ela acaba realmente atravessando a barreira placentária, hematoencefálica, então é complicado. Dependendo, Uhum. sim, do princípio, né, tóxico, pode ir acumulando, né, com o tempo e acabar chegando na dose que realmente, né, vai ser letal para o animal. Uhum. E outro problema que a gente vê, infelizmente a gente vê isso, é com a ingestão de álcool. Você pensa assim, nossa, mas como assim, né? Álcool é só ser humano, né, bebendo Uhum. aí. Mas a gente vê, principalmente em repúblicas, né, Uhum. ah, universitárias, que tem, acho que é por conta da empolgação, tal, a gente sabe que muitos têm cães, né? Uhum. Tem cão, tem gato, mas principalmente os cães acabam ingerindo, seja acidentalmente ou até mesmo por uma brincadeira maldosa, né? Uhum. Acaba forçando o animal a ingerir álcool. E o cão, particularmente, ele tem uma intolerância muito grande ao álcool, né? Então, pequenas doses podem ser altamente tóxicas para ele.
E a gente sabe, né, que o álcool, né, realmente ele deprime o sistema nervoso central, né, deprime o sistema respiratório, e no caso do cão é pior ainda, porque pode levar o animal a coma, né, e, obviamente, depois a óbito. Então, a gente vê muito disso. Eu já presenciei situações assim de atender cão, né, né, infelizmente o dono forçou o animal a beber, né, acabou morrendo. Era um labrador, coisa mais linda. Mas infelizmente acontece. Então a gente tem que ter esse cuidado. E outro alimento, né, que a gente usa muito, né? Não tem como, a gente acaba usando muito, é o próprio leite, né? O leite de vaca, por exemplo. E acaba tendo intoxicação, por quê? Cão e gato adulto, né? Eles não têm lactase, né? Que é a enzima que degrada a lactose. Somente o filhote, né? E acaba que o animal, né, dependendo da quantidade, né, ingerida, acaba o quê? Ele sofrendo, né, desidratação, então ele vai ter diarreias, vai ter vômito, então ele acaba desidratando, né, e apresentando também sinais clínicos semelhantes, por exemplo, àquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? É claro que vai variar, né, de indivíduo, mas também acaba sendo prejudicial, né, para o cão e para o gato. Fora a questão também que quando você vai oferecer isso, por exemplo, mas eu posso oferecer para um filhote. Mesmo que ofereça para um filhote, a gente tem que entender que os componentes, né, presentes naquele leite, né, o tipo de leite é de uma outra espécie. Né? Não vai ter, por exemplo, a quantidade, né, de proteínas, né, de lipídios, né, tipos de nutrientes que são específicos, né, para a espécie deles. Então, não vai ser o suficiente. Então, por isso que a gente também, quando a gente vai formular, por exemplo, né, um sucedâneo, né, ou fornecer o gatinho, o cão, né, ficou órfão, você precisa amamentar, né? Então, acaba utilizando, às vezes, realmente o leite de vaca. Mas a gente tem que entender que, realmente, a composição é diferente. Então, a gente tem que enriquecer esse leite para que ele seja adequado, né? Então, mas acontece esse problema também, né, de intoxicação por conta disso. No geral, né, com esses alimentos é o que a gente vê bastante, né, maior frequência, né, casos de intoxicação, mas também outros tipos de alimentos, igual, por exemplo, batata, né, principalmente batata crua, né, aquela batata meio esverdeada ali que está já quase brotando também, né, ela pode ser tóxica até mesmo para a gente, né, mas obviamente vai afetar nossos cães e gatos também. E outros tipos de alimentos que a gente tem verificado, né, que ocorre esses problemas. Mas esses que eu comentei com vocês são os mais frequentes. Então, principalmente, né, quando a gente tem esse costume de dividir tudo né, com cão e com gato, né, na hora que está comendo, a gente tem que se atentar a isso para evitar problemas, né? Porque a gente não quer perder, né, nosso companheiro ali, que a gente espera que viva um bom tempo aí. Falando nisso, nesse tema ainda, fala um pouquinho da importância, assim, que a senhora vê do zootecnista nessa questão de pequenos animais, né? Cão, gato. A gente acaba, por exemplo, focando muito, né, nos animais de produção, né? Então, esquece que o zootecnista ele tem um papel fundamental, porque principalmente com relação à nutrição animal, né? Porque o zootecnista é o especialista na nutrição animal. E o mercado pet, ele está crescendo, né? Se consolidando cada vez mais. E é muito importante, né, que tenha profissionais que entendam de nutrição, né, principalmente quando a gente vê, por exemplo, que tem consumidores que estão dispostos, sim, a pagar mais caro, por exemplo, por rações de qualidade, né, porque tem um diferencial ali, realmente tem ingredientes melhores, né, de acordo com as exigências nutricionais, né, para cada espécie, para cada fase, né, dessas espécies. E isso é muito importante porque a base da zootecnia é a nutrição, né? Fora outros, né? Melhoramento, reprodução, né? Mas nutrição realmente é o carro-chefe. E é importante a gente mostrar o quanto o zootecnista é fundamental nisso, né? O quanto ele é importante. É claro que tem também, a gente sabe, né, que veterinários também atuam, né, mas é claro que eles acabam tendo que se especializar, né, seja fazendo mestrado, doutorado e depois as especializações, mas a nutrição animal é a base da zootecnia, né? Então é importante a gente entender o papel do zootecnista nisso, né, que é fundamental.
E como a gente está vendo que o mercado está crescendo, está exigindo mais qualidade, né? Tudo que a gente, por exemplo, exige para a gente, olha, eu quero realmente um alimento com qualidade, com menos aditivos que sejam tóxicos ou nocivos, né? Eu quero, por exemplo, com presença de prebióticos ou probióticos, eu quero alimentos que realmente me tragam, né, valor nutricional, né, o Uhum. máximo possível, né, o melhor possível. A gente também quer isso para os nossos animais, né, para os nossos animais de Sim. companhia. E aí, né, que entra o zootecnista, tá? Que realmente é fundamental e muitíssimo importante a atuação dele. Sim, e é importante a gente lembrar, né, que a formulação de uma ração para um animal pet, ela é totalmente diferente do que um animal de produção, né? Ela não está visando um ganho de peso ou um desempenho. Ela quer que o animal fique bonito, o pelo fique sedoso, né? Exatamente, Gabi, você falou perfeitamente, porque a gente quer o quê? Quer longevidade, né? E Uhum, com saúde. A gente quer um animal que possa viver o máximo possível, com qualidade, realmente aquele pelo bonito, né? Saudável. Um animal que, por exemplo, se a gente for reproduzir, ele também vai conseguir amamentar as crias, vai conseguir gerar filhotes, né? Saudáveis, com ótimo peso. Mas por quê? Né? A gente quer aquela companhia, né? Então você quer que ele viva o máximo possível, né? E bem. Então, realmente, a gente vê, por exemplo, o mercado pet, é interessante a gente comentar, uhum, porque tem tutores, por exemplo, que pagam caro não só pela ração, obviamente, por uhum, rações de qualidade, mas também, por exemplo, por adereços, né, lacinhos, sim, coleiras, tudo que é diferenciado. Né? O cão, o gato virou filho, né? Tem muito sim. casal que não tem criança, mas tem o cão e o gato. E fazem de tudo para que o seu animal tenha o máximo possível, né? O melhor possível. É claro que a gente sabe que tem sim certos exageros, né? Uhum, Principalmente quando a gente vê, por exemplo, isso é uma opinião mais particular minha, né? Por exemplo, quando a gente vê no mundo tantas pessoas, tantas crianças passando fome, passando necessidades, né? E a gente, por exemplo, gastando com futilidades, né? uhum, Uma coisa é você gastar, né, com um lacinho, com uma bobeirinha, né? E outra é você priorizar, por exemplo, uma ração melhor para o seu animal, porque você tem garantias de que aquele alimento vai ter uma qualidade melhor e, obviamente, vai fazer com que seu animal tenha uma qualidade de vida, né, muito, uhum, muito melhor. sim. Né? Então, realmente, a gente tem alguns disparates, né, algumas umas coisas absurdas. A gente sabe que é um mercado realmente que está crescendo muito, que as pessoas, o consumidor, na produção animal, né, na zootecnia, em tudo, a gente sabe o quê? Quem dita as regras é o consumidor. Uhum, Né? Então a gente vê grandes mudanças acontecendo, né? Por exemplo, igual mesmo quando a gente vê, né, comenta com relação à produção de aves, né, poedeiras em gaiolas, que a gente sabe, por exemplo, uhum, na Europa já praticamente está abolida, né? Se Deus quiser, uhum, logo no Brasil também. Eu particularmente, como zootecnista, né, eu não concordo com a criação em gaiolas, principalmente, obviamente, por conta do bem-estar animal. sim. E também a gente vê, por exemplo, a pressão do consumidor para que a gente produza, né, Uhum, alimentos, mas de uma forma que os animais tenham bem-estar, né? Se eles já estão ali dando praticamente a vida deles, né, para nós, então que seja que esse momento curto que eles têm de vida, né, seja o melhor possível, né? Então realmente tem consumidor que paga mais caro, sim, né? E que bom que eles têm essa consciência, né? E é claro também acaba alavancando, né, a agropecuária, continua impulsionando, né? Realmente. sim, cada vez Mas mais tem essa questão, viu, os Gabi? consumidores, eles estão mais conscientes do que eles estão comprando, do que eles querem, né, se alimentar, seja tanto para o seu pet comprar, ele vai olhar lá a ração, vai olhar como é feita, porque ele quer o bem para ele e para o animal, né? Exatamente. Né? Então, a gente acha, nossa, que bobeira colocar, às vezes, né, as informações ali no rótulo, né, de níveis nutricionais, né, do que é feito. Não, é importante sim. E a gente, eu conheço cada vez mais tutores que prestam atenção nesses detalhes, né? Por exemplo, qual que é a origem da proteína aqui dessa ração? É farinha de
pena, farinha de víscera. Não, não, são pedaços de carne mesmo, né? De carne de qualidade. Uhum, Por exemplo, se é um animal alérgico, né? Então a gente vê aquelas ações hipoalergênicas, né? Então, é carne de cordeiro, é carne de ave, né? Então você vê um diferencial ali, né? E que tem todo um estudo baseado naquilo, uhum, né? Por que sim. que essa carne realmente ela é menos alergênica do que a outra, né? Então foi tudo baseado em estudos. A quantidade, tipo, né, por exemplo, de aminoácidos presentes. Por que que é importante a gente entender isso, né? Por exemplo, até a questão do cão e do gato, não oferecer a mesma ração, porque são espécies totalmente diferentes, né? Níveis, por exemplo, de carboidratos numa ração do cão é totalmente diferente, muito maior do que numa ração para gato. Tipos, né, de aminoácidos, né, que são fundamentais para o gato, porque senão, por exemplo, ele tem lesões cardíacas seríssimas, na do cão não vai ter, né? Uhum, Então, a gente tem esse cuidado, né? E por isso, o conhecimento da zootecnia, né? Aprofundado na nutrição, justamente para isso, para oferecer algo realmente específico, né? Para aquele animal e que seja de qualidade. sim. Professora, bom, queria agradecer a senhora pela disponibilidade. Nosso programa estará sempre de portas abertas para recebê-la novamente. E para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail, que é o comuniquezou@gmail.com. Imagina, é um prazer, viu? Podem contar comigo sempre que precisar. Muito obrigada, professora. Então, até a próxima. Por nada, um abraço. Fiquem com Deus.